Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Durante este praticamente ano e meio, em todas as audições que fizemos, quase nunca estivemos de acordo. Louvo, no entanto, a coragem e a vontade que teve em tentar explicar o ponto de vista, e eu quase que arriscava dizer que o Sr. Secretário de Estado teve um papel ingrato durante este ano e meio, porque mais que Secretário de Estado dos Assuntos Europeus foi o Ministro da Limpeza da imagem socialista. Tentou limpar a imagem a toda a hora. Aliás, acaba de o fazer quando diz essa piada, que seria para rir, não fosse tão dramática para o país, quando diz que Portugal goza de grande credibilidade e prestígio na Europa. Ou tivemos todos ausentes do que se passou na última semana e do que está a passar, e na vergonha que estamos a passar a nível institucional com o governo português, ou então temos apenas que adaptar certamente, tem que ter calma, tem que adaptar certamente só o tempo verbal e dizer gozava, porque neste momento não goza de absolutamente nada. Mas há outra coisa que eu estou completamente de acordo consigo pela primeira vez, que é quando diz que temos o perigo de diversos partidos políticos populistas e extremistas que são contra o projeto europeu. Estamos perfeitamente de acordo, nomeadamente com partidos como o Bloco de Esquerda e como o PCP, que sempre foram contra a NATO, contra a União Europeia e com quem os senhores andaram de braço dado a fazer coligações atrás de coligações e a passar orçamentos atrás de orçamento. Estamos de acordo, são um perigo de facto. Mas vamos então falar da questão da credibilidade e desta questão que tem sido tão alavancada aqui e que tem sido tão brilhante lá fora. Olha, 3,5 milhões de vacinas que foram para o lixo depois de uma compra conjunta na União Europeia, que honorou Portugal em mais de 100 milhões de euros e que à data de hoje, mesmo com o seu final de mandato, continuam sem entregar os contratos, sem os mesmos estarem truncados. Esconderam os contratos, guardaram para que não pudéssemos ver e mesmo no portal da transparência estão truncados e continuam lá. Continuamos com os Kamov e o apoio que foi dado à Ucrânia. Vergonha, nem a Ucrânia os queria, comprados por esse senhor de elevada reputação na União Europeia, que é António Costa. Mas agora olhava para o Sr. Deputado Paulo Muniz e lembrei-me, a vergonha que passámos com a Frontex a vir para Portugal, fazer patrulhamento dos Açores sem que o governo português e a GNR tivesse sequer conhecimento de como é que as coisas estavam feitas. Mas vamos mais, para a credibilidade, a Interpol e a Europol com dependência direta dessa pessoa idónea e do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, o gabinete que tem como separadores de livros notas. Mas não se passa nada. Estava no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro a dependência da Interpol e da Europol. Veja-se bem no ponto em que estamos. E o senhor tem tido, de facto, grande dificuldade em conseguir justificar isto. Este é o governo que agora grita no apoio à Rússia, mas esquece que nomeou para Ministro das Finanças o homem que passava informações à Rússia sobre manifestantes em Lisboa. E o Sr. Secretário de Estado vai lá fora e mais uma vez tem que fazer de Ministro da Limpeza da imagem socialista para tentar resolver o problema, quase que Ministro da Propaganda. Mas vamos falar do pipeline. E o pipeline durante semanas e semanas, e a seguir veio o Sr. Ministro Eduardo Cordeiro, ainda Ministro Eduardo Cordeiro, que eu entretanto cheguei à conclusão que os ambientalistas marcaram-nos a todos quando lhe atizaram com as bolas verdes. Eles afinal estavam a ser identificados, porque durante semanas andaram a vender ao povo o pipeline, o hidrogênio. Agora é que se vai fazer tudo. Mais uma vergonha que vamos passar lá fora, porque afinal, corrupção instalada, troca de favores, favorecimentos pessoais, e o senhor, que nada tem a ver com isto, tem sido o homem que dá a cara pelo governo português para resolver isto. E continuamos com estas ligações que está tudo completamente fantástico. E está tão fantástico que tentámos ocultar a preponderância que teve, inclusive os casos de corrupção com socialistas, pasme-se, no Parlamento Europeu, que tinha a ver com o Qatargate e os problemas e a conjunção que tudo isto ia fazendo. A violação do espaço Schengen, que nós tanto alertámos, teremos audição a seguir, não vale a pena falarmos agora, da situação como permitiram que Portugal fosse a porta de entrada da Europa para ilegais, com toda a forma como isto tem sido feito. O problema dos fundos europeus, a forma como apresentaram Ivo Rosa como candidato. Mas isto veio através de outras entidades. Não, estava lá colocado, é o governo que valida os últimos nomes para Ivo Rosa, candidato a procurador europeu, depois de tudo o que aconteceu no processo de José Sócrates. E agora, como foi falado já hoje aqui, João Leão, um homem super isento para o Tribunal de Contas Europeu. Meus senhores, nós chegamos a uma altura que podemos ir ainda mais longe e ficar aqui a tarde toda, teríamos que ter uma audição só para deitar cá para fora os casos que foram colocados, porque inclusive a extinção do CEF
leva agora a que estejam 600 mil processos em fase de transição para legalização e, mais uma vez, uma violação clara ao espaço Schengen. Vamos tentar que, numa altura em que sabe a nossa posição, nós defendemos a nação, a autodeterminação. Quando disse há pouco que se preocupava com partidos nacionalistas, eu estranho que pela parte de um governante não defenda a sua nação e que acha que o nacionalismo é crime. Ser nacionalista, ser patriota é uma honra para qualquer um. Digo eu, ainda para mais para um governante, porque tentou colocar uma mancha em cima dessa designação sem qualquer problema nenhum para nós, e se a brincadeira vinha para este lado, nós estamos preocupados. Nesta altura de balanço, dizer-lhe o seguinte: a Europa de facto vive tempos complexos. Temos, como disse a Sra. Deputada Edith Estrela, uma guerra que ninguém esperava, saímos de uma pandemia, entramos numa nova guerra, mas consideramos que a Europa, e nomeadamente o governo português, tem permitido que algumas coisas vão acontecendo sem tomar um posicionamento sério da relação que aquilo que quer para o futuro da Europa. Porque o que nós pretendemos para o futuro da Europa, vamos continuar a permitir que exista um centralismo abusivo por parte de Bruxelas. Isto não significa que somos contra a Europa. Significa que mantemos a nossa autodeterminação. Significa que defendemos a nossa independência. Significa que defendemos a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos povos e as nossas gentes. Isso não faz de nós nem absolutamente nada. E os senhores têm de uma vez por todas perceber, já não precisam de perceber nada porque os senhores estão de saída. Graças a Deus estão de saída. Graças a Deus que estão de saída, de uma vez por todas, porque o que os senhores fizeram em relação à Europa, e esta história do edifício multifuncional, que é uma nova estratégia que parece um centro comercial. Um centro comercial que tem umas lojas de marca, que tem outras que não nos interessam, tem a loja dos chineses e tem a loja do não sei quê. E que vocês acham que temos todo o direito de, como europeus, interferir na autodeterminação do povo português e na decisão do povo português. Quando não querem rever os tratados, porque há situações claras que os tratados têm que ser revistos, porque há uma necessidade de tomar posicionamentos claros, porque inclusive chegamos a uma fase final que o próprio governo português, depois de ter estado sentado ao lado do Sr. Viktor Orbán na Hungria, teve o descaramento de considerar que o posicionamento que a Hungria teve e que a Polónia teve era desastroso para a Europa, quando a única coisa que estavam era a defender as suas fronteiras, o seu Estado e a sua nação. Portanto, paremos com esta coisa do fantasma, do que vem aí, porque vou concluir com o que comecei. É verdade, e neste Parlamento existem partidos extremistas que são anti-Europa. Foram vossos parceiros de coligação. São contra a NATO, são contra o Parlamento Europeu, são contra as instituições europeias. E a esses vocês deram as mãos e continuam a gritar lá para fora que afinal o perigo vem do Chega, porque vem aí Salazar e vem aí não sei quê, e o vosso medo é que faltam poucos meses, nós vamos ocupar grande parte das bancadas e André Ventura estará no governo. Deputado Bruno Nunes pede a palavra para que efeito. Sr. Presidente, eu não vou pedir defesa da honra, apesar de poder fazer, porque diz que eu atirei lama, mas quero fazer apenas uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, para pedir para distribuir um documento, porque não vou alimentar a discussão. Se me permitir. Certeza, senhor. Sr. Presidente, aquilo que aparece na nota explicativa enviada pela Secretaria de Estado, do Sr. Secretário de Estado aqui presente, todos os temas que eu falei, ou grande parte deles, estão descritos, nomeadamente em relação ao fortalecimento do espaço Schengen, nomeadamente em relação à política de imigração e exílio. Portanto, não foi nada misturado, se o Sr. Secretário de Estado não sabe que documento é que veio para aqui, tem que pelo menos estar centrado, não vale a pena, e como governante deve manter até à última hora a sua postura e não entrar com esse discurso, porque se o discurso for esse, do atirar lama, na segunda volta será com lama que eu lhe irei atirar também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que depois desta intervenção, voltando atrás, o Secretário de Estado fez menção de que, infelizmente, eu não teria feito nenhuma pergunta acerca do Orçamento de Estado. Verificou-se nas últimas intervenções que não lhe perguntaram, até porque o quadro da nota explicativa do que vem referente à sua área no Orçamento de Estado, todos sabemos que está aqui para cumprir calendário. Em relação à questão da pergunta que foi feita agora do hidrogênio, eu aconselho o Sr. Secretário de Estado a não responder, porque eventualmente pode estar em segredo de justiça. E, portanto, vejam lá o que é que se querem meter. Portanto, a questão do nacionalismo e do que vem aqui falar, sabe que sou obrigado a responder e a dizer-lhe que, quando olhamos para a vizinha Espanha, vimos os socialistas a vender o seu próprio país a independentistas, a criminosos, a terroristas, a separatistas, percebemos ao que vêm e o que querem e o que estão dispostos a fazer para ganhar eleições. Sr. Secretário de Estado, focando naquilo que eventualmente nos interessa,
ou pelo menos a nós interessa, não sei se ao PS interessa ou não, eu fiz uma pergunta na primeira ronda que tinha a ver com o facto de continuarmos a vender a nacionalidade portuguesa e com os 600 mil casos que passam do CEF para a nova agência criada pelo Governo. Perceber se na Europa é bem visto e se, iremos falar da CPLP na audição seguinte, mas perceber se considera ou não que esta forma desenfreada, com a explicação e com a justificação da insustentabilidade demográfica, estamos a pôr em causa as fronteiras europeias. Depois, outra das questões que também não foi respondida teve a ver com a questão das fraudes que estão sob suspeita e que mais de 1.400 irregularidades nos fundos de 2022 foram denunciados. Se tem algum dado concreto que nos possa fazer acrescentar em relação a este processo ou não. Porque sou obrigado a repetir, nós já percebemos o tema da conversa e onde é que querem vir com a questão quando tentam falar do nacionalismo e do patriotismo. É pena já não estar cá o Sr. Deputado Bruno Dias, porque de facto é preciso alguma higienização para falarmos de alguns assuntos. Nós não nos vamos esquecer de quem apoiou a Rússia, não nos esquecemos, e volto a reafirmar que o atual Ministro das Finanças cedeu dados de manifestantes a Putin e ao governo russo e, portanto, nós temos bem presente o lado da barricada que estamos. Em relação àqueles que considera que são os nossos ídolos, devo-lhe dizer uma coisa, citou a questão de Viktor Orbán. Para nós é surpreendente que vocês façam essa afirmação depois do vosso ex-primeiro-ministro envolvido nos casos que está, tenha estado na Hungria sentado ao lado do Sr. Viktor Orbán, e muito bem, e que vocês tenham feito todo o espalhafato que fizeram acerca disso, e portanto há uma coisa que nós temos a certeza quando defendemos a democracia e a liberdade. Nós não defendemos nem levamos lições de moral para quem se senta ao lado de Nicolás Maduro, de quem faz festas de pernil para o Natal, porque nós em relação a isso, na nossa casa come-se bacalhau.